colocar aqui, então, esse vídeo do Castanhon. Eu já separei um ponto aqui, porque no começo ele também faz todo um apanhado, né, dessa trajetória, né, do Lupe, fala inclusive do legado do PDT, né, a importância do PDT. Depois vocês assistam na íntegra. Mas ele fala, né, de todo o legado do PDT, da história, dos princípios, desde enfim, dos grandes nomes do PDT, Brizola, Darcy Ribeiro, enfim, né, todo o histórico que nós conhecemos bastante, e que isso, infelizmente, está sendo colocado enfim, em risco, né, por conta desse tipo de vínculo, sobretudo, de subordinação ao PT. Então, isso é muito triste, realmente, e talvez seja esse o momento, e isso é uma coisa que eu falei já também na live passada e venho defendendo. A gente tem que aproveitar esses momentos de crise para tomar as decisões difíceis, né? E a decisão, talvez nem seja tão difícil assim, seja esse rompimento que já passou da hora de acontecer com o governo do PT e do Lula, né? Então seria bom aproveitar essa oportunidade. Mas vamos ver o que o Castanhon fala no vídeo. E inclusive o título, né, do vídeo dele é justamente essa: a situação catastrófica do PDT, né? Claro que aqui ele está focando mais no problema do partido. Ele não vai entrar muito na questão do Ciro, né, da campanha, até porque, vamos de novo, ser realistas, o Ciro ainda não é candidato. O que nós estamos fazendo é fortalecer, construir novamente, reconstruir o nome do Ciro para uma eventual futura eleição. Mas, para isso, claro, precisa de um partido. Agora, que partido é esse? É o PDT que está sendo massacrado? E aí é a partir daí que o Gustavo vai falar. E antes de prosseguirem com esse vídeo, curtam e compartilhem esse corte e venham participar conosco todos os domingos às 19 horas da nossa live Conexão Progressista. Participe conosco do bate-papo ao vivo, torne-se membros e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Perverso, antitrabalhador, e em troca de carguinhos de uma estrutura para distribuir e benefícios, etc. Eu tenho testemunhas, como o pastor Alexandre, e várias pessoas assinaram um documento e levaram ao Lupe pedindo para o PDT não participar do governo, e nesse documento está descrito esse desastre que aconteceu. É lógico que não, na extensão do que a gente está vendo, que eu não quero entrar nessas considerações, eu vou deixar as coisas aparecerem. Mas eu acho que a gente está sob ameaça de destruição completa do PDT, de ter o nosso partido. Eu sou do PDT, eu sou do Diretório Nacional do PDT. A gente está sob ameaça de ter o nosso partido associado eternamente ao roubo do sistema de aposentadoria que nós criamos. Esse é o nível da ameaça que está pairando sobre nós agora. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu estou sabendo de muitas cenas dos próximos capítulos, mas eu não quero entrar nessas considerações, porque eu não estou aqui para isso. Eu quero que nosso partido sobreviva. Agora, todos os que estão aí, eu acho que a gente precisa de um instrumento partidário para sobreviver, nós não temos, né? E como o companheiro Guilherme falou aí, eu acho que a gente só tem a rede para se comunicar, só que a gente tem que se lembrar, como outro companheiro falou aqui, eu estou esquecendo agora quem foi, essas redes são estruturas internacionais de controle dos países, ok? Internacionais, são estruturas norte-americanas, né? Nós temos sempre nossos algoritmos, nosso alcance é limitado, a gente é limitado às nossas bolhas, a gente é controlado, a difusão da nossa mensagem é sempre controlada. Preste atenção no que o Gustavo está falando aí, pessoal. Mais uma vez, é sempre um apelo que nós temos feito aqui, né? Aproveitar que, inclusive, estamos com a nossa audiência crescendo aqui, ó. Mas todos nós precisamos nos unir, né? O meu canal aqui, esse canal aqui, o canal do professor Jusemar, em breve, talvez,
A gente vai até, eu já falei isso aqui antes, né? Vamos trazer mudanças aqui para que o nosso direcionamento seja de forma mais direta com a militância, né? Mas o meu canal nem começou aqui com esse foco, né, na nossa preocupação tanto com a política. Eu falava de política, eu falava de algumas análises, mas não era nem tanto focada na nossa militância. Mas é importante, né, que nós tenhamos esse canal, não só esse, mas como vários outros canais, para que as nossas ideias sejam divulgadas. Então, assim, é um caminho, né? Nós devemos aproveitar esses momentos justamente para apoiarmos os canais aqui do YouTube, os canais do Twitter, os canais no WhatsApp, fazer parte dos grupos. Já houve aqui, inclusive, uma boa lembrança do nosso companheiro aqui, o Rogério, que é aqui da Baixada Santista. Ele está com Cirão Caiçara, né? Mas, enfim, vocês vão encontrar aí no chat, ó. Quem puder se filiar ao PDT, ótimo. Mas não necessariamente. É claro que oficialmente as mudanças acontecem dentro do partido. Mas hoje nós temos a internet, temos os canais, temos aqui os perfis, né, que nós criamos aqui no YouTube, os vídeos, tudo isso ajuda no fortalecimento, né, para o movimento e para os movimentos trabalhistas, desenvolvimentistas, nacionalistas. É esse o caminho que nós precisamos percorrer. E vejam, estamos sob ataque a todo momento. Os petistas, os lulupetistas, têm a máquina hoje governamental. Os bolsonaristas têm empresários, agronegócio, também tem um movimento internacional de extrema-direita que apoiam eles. E nós, que somos compromissados com o desenvolvimento do país, com os reais interesses nacionais, por vezes ficamos meio que, né, de escanteio, meio que abandonados. Então, só podemos crescer e ocupar espaço se houver esta união. E aí o Gustavo está dando muito bem esse recado aí, né? É importante a gente ter essa conscientização, para a gente poder estar sempre, enfim, ocupando não só espaço, mas também nos defendendo desses ataques que virão e vão se intensificar conforme a eleição for chegando. Podem ter certeza disso. De 4 em 4 anos, a gente tem uma janela para explodir isso, uma janela de difusão, que é a campanha presidencial, onde nós podemos difundir nossas ideias em meios que não estão controlados por esses algoritmos internacionais, não estão controlados pela NSA nem pela CIA. Né? Isso tem na teoria da conspiração, gente. Isso é uma coisa objetiva, né? A internet criada pelo Pentágono de inteligência, o Facebook é americano, o Twitter é americano, de um sujeito que falou há uns 5 anos atrás que we coup wherever we want, nós damos golpe em quem a gente quiser. Né? O Musk, proprietário do... Então, achar que a nossa mensagem vai do internacional, que é um agente do sistema, né? que PT e PSOL recebem grande parte do partido, são assalariados de ONGs internacionais. Né? O Lula foi treinado pelo sindicalismo americano nos Estados Unidos. Né? Então, isso é uma coisa objetiva, não tem nada de... Todo mundo que conviveu com o Brizola sabe muito bem que o Brizola falava do Lula, para agora a gente ter essa gente dentro do PDT lulista, defendendo o PT. E fazendo o PDT ser extinto para ficar associado a essa corja corrupta e neoliberal e internacionalista. Né? Ser destruído completamente. Como é que a gente vai pedir voto em 2026 depois do que está acontecendo agora? Em nome do PDT. Então, a gente vai precisar encarar essas coisas e reunificar chamar todo mundo, porque o PDT tem sido conduzido todos esses anos de maneira a impedir a organização do partido, de maneira a impedir a associação ao partido de lideranças que não se submetem ao aparelho que controla o PDT hoje. Isso é uma coisa completamente objetiva. Então, o Aldo veio para São Paulo, ele podia ter trazido gente do interior de São Paulo todo, um monte de gente do PCdoB e montado o PDT em São Paulo, e foi totalmente cerceado. O Neto é cerceado em São Paulo até hoje, na possibilidade de organizar. O Daciolo foi sabotado até o limite da
possibilidade no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está entregue ao PT, né? O PDT do Rio de Janeiro está entregue ao PT. Vocês sabem do que eu estou falando? O Cid foi questionar uma posição do partido. Ele é grande liderança do Ceará, 5 deputados federais, foi posto para fora do partido. Isso só estou falando de coisas que aconteceram nos últimos 2 anos. Isso é a história do PDT. Essa é a história do PDT. Então, se a gente precisa reorganizar o movimento brasileiro, nós temos aqui membros da família Brizola que foram expulsos do PDT de fato, né? Nós temos o Leonel Brizola Neto, né? O Leonel Brizola, o que foi para o PSOL, depois saiu. De fato, foi expulso do PDT. Nós temos aqui nosso companheiro João, de fato, ficou sem espaço no PDT, né? A gente não estaria... A gente tem que ter cuidado, no entanto, com projetos personalistas, que foram esses projetos personalistas que afundaram o PDT, né? A gente precisa de um partido que não seja o aparelho dos interesses financeiros de algumas pessoas. A gente precisa ter um partido que se sacrifique para levar a mensagem trabalhista ao povo brasileiro de 4 em 4 anos, tentando romper toda essa incrível barreira que impede nosso discurso. Uma barreira criada pelos bancos brasileiros, pela mídia brasileira, pelas redes sociais estrangeiras, pelo sistema financeiro nacional. De 4 em 4 anos, a gente tem uma janela para falar diretamente com o povo brasileiro. Perder isso, essa oportunidade, é um crime contra o trabalhismo, contra a memória de Getúlio, contra a memória de João Goulart, contra a memória de Leonel Brizola e contra o povo brasileiro. É isso aí. É isso aí, pessoal. Olha só. O que a gente destaca? O que eu destacaria, né, dessa fala, como alguns falaram aí, uma fala bastante indignada do Gustavo. E o Gustavo é uma pessoa, é um militante do PDT, né, muito bem posicionado, né, está muito próximo ao Ciro também. E vejam que ele chama atenção aí para 2 coisas. Primeiro, a ideia do partido, né? A gente ainda, querendo ou não, nós dependemos de um partido, né? O Ciro vai sair candidato. Beleza, vai ser candidato, mas ele é obrigado pela lei eleitoral a estar filiado a um partido. Eu sei que muitos têm defendido, sobretudo a essa altura, né, a saída do Ciro. Alguns falam na fundação de um partido, que é algo, hoje em dia, infelizmente, praticamente inviável, né? Então, um caminho que está sendo proposto aí pelo Gustavo é de fortalecer o partido, né? É de mais pessoas talvez entrarem, se filiarem, como já tratamos aqui, disputar espaço e disputar posição dentro do partido. Ao mesmo tempo, o que ele disse aí? Não é fácil. Outros nomes já foram sabotados, têm sido sabotados e tem toda uma dificuldade. Mas é evidente que alguma coisa tem que ser feita, né? Ele citou aí o Daciolo, citou o João Neto em São Paulo, o próprio Cid no Ceará teve aquele problema, nós sabemos também, né? Então, assim, é claro que a vida partidária não é fácil, mas é um caminho que precisa ser trabalhado, né? E agora, com essa situação toda que tomou conta, né, por conta desse escândalo, é mais um momento, mais uma oportunidade para se tentar corrigir os erros, eventualmente traçar novas rotas ou algo nesse sentido. É essa a contribuição que eu gostaria de dar e corroborar, né, com o que foi falado pelo Gustavo, para aqueles e aquelas que estão dentro do partido, para aqueles que estão fora e podem entrar. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, ele deixa muito claro também nessa fala a necessidade e a importância de uma candidatura. Ele falou várias vezes, né? De 4 em 4 anos, nós temos uma oportunidade de levar, sem as amarras das redes, sem os obstáculos da mídia, enfim, sem todos esses obstáculos que são colocados contra as nossas ideias, de 4 em 4 anos, tem uma eleição presidencial. Então, nas entrelinhas, o Gustavo não citou o nome do Ciro, mas ele disse o quê? Temos que ter um candidato que defenda as nossas ideias. Pode ser o Ciro, nós até esperamos que seja, mas pode ser que não. É importante que alguém leve as ideias que falam de desenvolvimento, que falam de projeto nacional, que defenda os interesses nacionais e a soberania nacional. Isso é importante, isso não pode morrer jamais. Rui. Bom, é assim, você tem a questão conceptual, né, de
de presença de vida do partido, né? Ou seja, olha, nós defendemos isto e estamos aqui, né? Nós somos uma opção para o eleitor, né? Quer atender aí? Tá tudo bem? Não, tá tudo certo. Ok. Pode ir lá. Bom, e então, uma coisa é o partido dizer assim, olha, nós existimos, nós somos diferentes, e se alguém quiser votar nas nossas ideias, nós estamos aqui para defender essas ideias mesmo, né? Não como essa liderança do Lupe tem feito até agora, que é, olha, nós estamos aqui para ajudar outros partidos. Portanto, que interesse tem isso, né? Nenhum. Bom, e então, o que ele reflete bastante é o que o PDT quer para si mesmo. Eu acho que realmente fazer um novo partido seria o ideal, mas é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer porque as obrigações legais para que isso aconteça são muito exigentes, se tem que ter uma grande estrutura e para um partido novo é complicado. E o PDT já tem essas estruturas todas. Por isso, o que a galera tem que fazer, a meu ver, e acho que racionalmente é o mais acertado de fazer, é, de fato, tomar conta desse partido do PDT. Muitos desses líderes da comissão política são da idade do Ciro Gomes. Só que o Ciro Gomes tem uma mente mais jovem, né? Mas muitos deles são muito fechados, muitos, assim, já acostumados, né? Ao que eles têm, né? São pequenos caciques de partido, né? E então eles não querem ser derrubados dali por nada. Por nada. E então, cabe à galera nova, essa galera toda que tem aqui nas redes sociais, cabe provavelmente a grande parte desses 3 milhões de votos que o Ciro Gomes teve, de realmente ir para o partido e dizer assim, olha, a gente não quer mais esse partido subserviente ao atual sistema, a gente quer um novo rumo de verdade para o país, a gente quer seguir o que Brizola falou, o que o Ciro propõe, a gente quer isso. Porque se a gente vai esperar que apareça um Ciro Salvador que tome conta do partido contra tudo e todos, eu acho que isso não vai acontecer. E também uma coisa que não vai acontecer facilmente é o Lupe abandonar o tacho, né, por assim dizer. Né? Ele se demitiu de governo, mas ele vai ficar lá na direção do partido. Né? Eu não sei nem se ele vai voltar para presidente ou se vai continuar honorário, não sei bem como é que fica isso aí agora, mas o que é certo é que ele não vai deixar de ser dirigente do PDT. Né? Ele não vai querer continuar a mandar e a desmandar da forma como ele tem feito até agora. E eu tenho que dizer, o PDT é um partido monárquico, porque a última alteração de presidente efetivo foi com a morte do Brizola. Por isso, é suposto ter que ser com a morte do Lupe que vai ter um novo presidente? Porque o atual presidente só está lá interinamente, pelo segundo eu percebo, né? É só enquanto ele estava lá fazendo de ministro. Portanto, agora ele vai voltar, né? Ou não? Então, tem que morrer? Que isso? É monarquia agora, no PDT? Isso é inconcebível. Ainda para mais, um líder deve ser avaliado. E a gente tem que avaliar negativamente o desempenho dele. Eu não vou estar aqui suspeitando da honestidade do Lupe, nem nada disso. Não, tudo bem. Mas uma coisa ele tem, eu já falei isso na live anterior, ele tem responsabilidade política. A decisão dele de ir para o ministério foi dele, segundo nós vemos aqui o anterior locutor falando, né? Que havia opiniões diferentes. E ele decidiu ir para o governo. Ele e os que estão com ele, né? Então, isso foi uma decisão errada. E não só errada do ponto de vista que ele estava se associando com o governo que ia passar a perna nele, mas também errada do ponto de vista estratégico, em que o PDT não tem nada a ganhar com isso. Nada a ganhar. Nunca teve. Aliás, qual é que foi o puxadinho que teve a ganhar em ser puxadinho? Eu não sei. Só tem a ganhar grana, carguismo, só isso. Do ponto de vista estratégico, a longo prazo, nada tem a ganhar com isso. Nada tem. E, portanto,
Hoje em dia, o PDT enfrenta uma possível extinção, ou uma possível insignificância. Um partido que não tem deputados, que não tem senadores, que não tem voto. Né? Se vocês quiserem olhar como é que vai ficar o PDT, é só olhar os partidos comunistas. É nisso que ele vai ficar. E por quê? Porque o que ele está propondo não chega a ninguém. E é isso que vai acontecer, um partido sem grana. Mas, por enquanto, ainda existe alguma esperança. E a esperança é esta. Não é que o Ciro tome conta do partido, que isso ele não vai fazer mesmo. É a galera tomar conta do partido e mandar Lupes e companhia tudo embora para a terra deles, ou vão para o PT, sejam muito felizes para o resto da vida, mas que deixem em paz um partido que tem um cunho ideológico, tem uma missão histórica no Brasil e que está ali para ser uma opção de governo, uma alternativa ao modelo econômico que é ruinoso. E eu tenho que dizer também outra coisa. Esse modelo vai terminar, mesmo que os caras do sistema não queiram. Ele vai terminar porque ele vai ruir de podre. É inviável manter-se nesse sistema rentista. Não há nada que possa durar assim eternamente. Não há limites. Há limites físicos, há limites de grana em que um país pode obter. Não é, o Brasil não é um poço sem fundo em que as pessoas vão se sacrificar e voltar para a escravidão. Não vai acontecer isso. Algum momento isso vai quebrar. E eu acho que esse momento está muito próximo. Com a impagabilidade, veja, o Ciro Gomes já está denunciando isso, a impagabilidade da dívida pública. O Brasil não vai conseguir honrar seus compromissos com a dívida. Porque ela está galopante, ela está sem controle. E não há austeridade que valha. Portanto, esse modelo vai ruir. E quando ruir, onde é que vai estar o PDT? Devia estar lá com, olha, nós temos aqui uma proposta diferente, nós temos um outro caminho para o Brasil. Não, nesse momento o PDT está, não, nós estávamos com os caras que fuderam isso aqui tudo. É isso que o PDT quer apresentar. Por isso, a melhor maneira é galera se filiar, insistir para se filiar, porque alguns vão recusar as filiações, vai haver resistência do partido, se entrar um monte de gente de repente, que eles vão entender o que está acontecendo, né? Eles não são burros, né? Mas é insistir, né? E tomar conta localmente, na cidade, no estado, localmente, e mandar esses entreguistas, esses traíras, tudo para a terra do caralho, né? Como vocês falam aí, né? E tomar conta. E tomar conta. Quando chegar a hora, o Lupe diz assim, ninguém me pode tirar do partido, depois aqui ninguém quer você. E agora? O pessoal aqui está meio dividido, ó. O pessoal aí está meio dividido. A gente precisava ver, eu não sei de quais os dois caminhos propostos aí que seriam melhores. Né? Olha lá, ou o Ciro sai do PDT, né? Ou esses traíras são colocados para fora. Então, assim, são dois caminhos. Mas para onde é que o Ciro sai? Mas para onde é que ele vai sair? Aí é que tá, né? Para onde? Não tem nenhum partido que queira assumir o ideal do PND. Não tem. Pois é. Eu também acho. Eu acho que a saída, nós já discutimos isso em lives passadas, né? Lembra quando saiu, e eu não sei se ainda prevalece, a ideia de que o Ciro poderia ir para o PSDB. Aí, de vez em quando, surgem aí essas propostas aí, essas especulações. Mas aí é que tá, vai para outro partido, outros partidos vão ter os mesmos problemas, né? Então, a questão é justamente essa, né? Eu acho que isso não vai fugir do problema, não é resolver o problema, né? Ir para outro partido na minha opinião, é mais ou menos isso, fugir do problema. Agora, vamos lá. O Ciro, ele, de uma certa forma, ele soube se blindar disso, porque ele já sabia que ia dar isso que está dando aí. Ele já sabia, nós já sabíamos, muitos de nós já sabíamos que esse ingresso, essa subordinação do PDT ao PT, ao governo PT, terminaria em coisa parecida com o que está acontecendo. Então, o Ciro, sabendo disso, ele, claro, ele apoiou a decisão do partido, né, porque ele fez isso de maneira protocolar, né, de maneira formal. Como vice-presidente, inclusive, do partido, ele não poderia simplesmente contrariar uma decisão
coletiva do PDT. Porém, ele tomou era o único, né? Exatamente. Mas ninguém vai poder dizer que o Ciro estava dentro do governo. Ninguém vai poder acusá-lo e dizer que ele teve alguma participação nessa lambança que o PDT fez. Primeiro, porque ele manifestou a discordância. Segundo, não teve participação nenhuma, além de ceder aquelas ideias lá, as 3 ideias que faziam parte do programa de governo dele. E a partir daí, tornou-se também crítico ao governo, denunciando esses escândalos, falou lá dos precatórios, falou dos juros, falou de todos os erros que ele estava enxergando, né, a questão dos alimentos, ou seja, passou a ser o que ele é mestre em fazer, né, que é mostrar os erros do governo. Então ele se manteve nessa posição distante. Então, com isso, o PDT, se ele quiser, né, ainda alguma sobrevida, nós entendemos dessa maneira, como muitos estão dizendo aqui, né, haveria necessidade de limpar o partido, eliminar no bom sentido, né, no sentido republicano, né, mas se livrar... Tá defendendo o filho, né? Escadores da morte. Então, se nos livrarmos de maneira republicana, né, desses indivíduos que estão ali dentro do PDT, ou simplesmente, não precisa eliminar, mas mostrar que não é esse o caminho. Usar dos mecanismos democráticos, se é que existem, né, dentro do partido, para mostrar que existe um caminho muito melhor para o PDT. E existem ali ótimos representantes do PDT. Eu posso citar aqui o Mário Heringer, que ele, inclusive, fez alguns pronunciamentos recentes, e inclusive ele chegou a dizer: se o Lupe sair do ministério, o PDT deve também desembarcar do governo e deve ocupar um espaço de oposição crítica. Ficar na oposição não é se unir aos bolsonaristas, por exemplo. É ficar na oposição crítica, demonstrando que existe um outro caminho à esquerda, à centro-esquerda, não necessariamente à direita. E esse poderia ter sido o caminho. Agora, tomaram essa decisão, colocaram esse tal de Volney Queiroz, que estão muito bem lembrando aqui, ó, que é um cara que sabotou, inclusive, né, a campanha do Ciro. Né? É um petista, praticamente, infiltrado dentro do PDT. É essa a tradução aí, basicamente, que tem sido feita em relação a esse sujeito. Né? Então, isso mostra que esse representante do PDT, de fato, não é alguém que represente os ideais do PDT. O que, ao meu ver, também, de uma certa maneira, é bom para o PDT, caso queira seguir esse caminho de manter-se crítico na oposição ou algo nesse sentido. Não, mas é assim, eu acho que se o PDT não puder ser tomado, né, pelas bases que são ciristas, e eu penso que eu não sei quem é que dentro do PDT defende ser pedetista sem ir gostando desse governo, sinceramente. Não sei quem é a galera que não gosta do Ciro e também não gosta do Lula. Não sei, né? Enfim, mas se não puder ser tomado, porque os caras conseguiram isolar aquilo, a gente tem que relembrar que até nas monarquias mais absolutistas, reis foram vencidos e quebrados e tiveram que abdicar do trono, ok? Portanto, não tem poleiro dourado para nada na vida. Todo mundo cai do poleiro alguma vez. Pronto. Mas, seja como for, se eles aguentarem o poleiro até as eleições, o resultado virá depois. E virá trágico o PDT. Trágico. Acho que desaparece. Os próprios deputados devem estar se perguntando, né, os que ainda estão lá, né, se faz sentido, ou se eles acham que eles todos vão poder ser candidatos pelo PT, né? Porque se faz sentido continuar nesse caminho, porque eles estão com o cargo todos eles em risco. Mas seja como for, o resultado vai vir, o resultado vai ser ruim. E então, não vai ter outra, né? Aí o partido vai ter mesmo que ser tomado. Agora, eu só acho que é inevitável ter que chegar a um ponto em que o partido desaparece do Congresso, né? Acho que
é um abismo que não é obrigatório cair nele, né? Mas às vezes tem que ser, né? Às vezes tem que ser. Seja como for, Lupe e companhia têm os dias contados. Agora, é melhor que vão já. É melhor que vão já, até mesmo para que daqui a uns anos não sinta esse peso na consciência, né? Esse trabalho terrível, né? Há que perguntar ao Lupe se foi para isso que o Brizola nomeou ele, para ele afundar o partido, né? Se ele se sente orgulhoso do trabalho que está fazendo, né? Se os resultados estão acompanhando as expectativas do Brizola, né? Era caso para perguntar se ele acha. Eu, se tivesse entrevistado ele, você acha que está fazendo um bom trabalho? Você acha que está correndo bem? Né? Que até agora você só derrota.